E o Conselho Estadual de Educação de Goiás emitiu na quinta-feira um parecer técnico que determinou a suspensão de novas matrículas e das atividades educacionais do Colégio Fractal Unidade Passeio das Águas, na região noroeste aqui de Goiânia. Essa determinação, gente, surgiu após o acolhimento de denúncias que foram formalizadas e apuradas pelo Conselho. É sobre esse assunto que eu converso aqui no estúdio com a conselheira titular do Conselho Estadual de Educação aqui de Goiás, Luciana Carniello. Seja muito bem-vinda, Luciana. Bom dia para você. Muito obrigada, Liz. Bom dia. E a gente está falando sobre, aqui no JBC, a gente está falando sobre matrícula, sobre para as mães procurarem os CMEs e tal. E a gente sabe que é esse período do ano que muitos pais, muitas famílias investem na educação, principalmente se tratando de colégio particular. Como que está a situação desse colégio em específico e como que o Conselho chegou até esse colégio, a atividade desse colégio? O que tinha de errado lá? Exatamente, Liz. Nós estamos num momento muito propício para tratar disso, porque o Conselho Estadual de Educação, ele é um órgão normativo, fiscalizador, mas como o próprio nome diz, ele é um conselheiro. Não só dos gestores, das escolas, dos professores, mas principalmente da comunidade educacional como um todo. Então, todo pai, antes de matricular seu filho em uma escola, deve procurar o Conselho Estadual de Educação para saber se essa instituição está devidamente credenciada, autorizada, porque é o Conselho que tem a competência dentro do sistema educativo do Estado de Goiás para emitir esses atos. Então, é muito importante consultar o Conselho antes de efetuar essas matrículas. Porque a gente sempre escuta, né, a angústia dos pais de escolherem um bom colégio, se aquele colégio oferece as atividades, né, que aquele pai almeja que o seu filho naquela fase, né, naquela faixa etária, tenha acesso, mas vai além, né? É preciso saber também da conduta da gestão desse colégio, né? Qual é a situação desse em específico? O que houve de alteração? Ele estava funcionando sem essa permissão, é isso? Exatamente. O Conselho ele emite atos autorizativos para a escola, seja ela de educação básica, de educação profissional, até mesmo instituições de ensino superior que estão sob a jurisdição do Conselho. O Conselho emite atos autorizativos para elas funcionarem. Essa instituição em particular não tinha esse ato autorizativo e, para fazer uma comparação rápida aqui, para que o público entenda mais objetivamente, Liz, é como se eu estiver dirigindo um carro, tenho experiência há anos na direção, tenho um carro excelente, estou conduzindo com tranquilidade, com segurança, mas não tenho a CNH. Se a polícia me parar numa blitz, então eu vou ser autuada. A mesma coisa é a escola. A escola ela pode ter uma fachada interessante, um prédio bem estruturado, um corpo docente capacitado, mas se não está autorizada pelo Conselho Estadual de Educação, todos os atos ali por ela emitidos não têm validade. Então é um risco grande para a comunidade educacional como um todo, porque vai pegar um documento de transferência, vai pegar um histórico. Se essa instituição não tem autorização do Conselho, esses documentos não têm validade. Exatamente. Igual a carteira, né, gente? Não adianta nada saber dirigir se não passou ali pelo Detran, se não passou por essa avaliação tão importante, porque você precisa estar habilitado para conduzir um carro. É a mesma coisa para um colégio, né? A gente está falando sobre educação de centenas de crianças. Nesse caso, os pais que matricularam, né, os pais que fizeram esse investimento, a gente sabe principalmente que as escolas particulares têm a lista, né, que eles entregam para os pais, a lista de materiais, entregam para os pais com antecedência, né, até para o pai conseguir se organizar ali financeiramente. E agora, essas pessoas vão ficar no prejuízo, essas crianças vão ficar sem estudar? Você colocou muito bem a questão da avaliação. O Conselho, ele avalia o processo de autorização dessa escola, né? Não só dessa, mas de todas as quase 4.000 instituições do Estado de Goiás que estão ali subordinadas ao Conselho enquanto órgão normativo e fiscalizador. Então, a instituição protocola o processo, vai ser feita uma avaliação de todos os documentos, porque o Conselho é o órgão que tem a competência de avaliar o projeto político-pedagógico, a nominata, se tem alvará de vigilância sanitária, se tem
tem certificado de corpo do bombeiro. Então, é uma avaliação que parte dela é pedagógica e administrativa e outra parte também tem esse cuidado com a segurança dos alunos ali matriculados. Então, uma vez protocolado esse processo, ele será avaliado e uma nova decisão, então, pode ser emitida por outra Câmara, né, que é a Câmara de Educação Básica, responsável por emitir os atos de resolução e parecer de credenciamento e autorização. Então, não é hora de pânico, né? Os pais devem aguardar aí os trâmites que tanto o Conselho e a escola estão desenvolvendo aí, se a escola entregar todo esse processo, enfim, para poder aí correr atrás dos seus direitos, né? Até do PROCON também, se for o caso, correr atrás do PROCON para ver o que pode ser feito, se ainda dá tempo reaver esse dinheiro para trocar de escola, enfim. Mas é importante, se for decidir por essa troca de escola, que também consulte o conselho para saber se essa escola nova está tudo ok. E, infelizmente, né, esse caso não é isolado, né? Esse caso não é isolado. Como eu disse, o conselho ele está ali cuidando de mais de 4.000 instituições de educação aqui no estado de Goiás. Em 2020, por exemplo, tivemos um caso muito emblemático de uma instituição de educação profissional que estava formando técnicos em enfermagem, que já estavam atuando no mercado de trabalho, e quando chegou a denúncia dessa instituição ao Conselho, percebemos então a dimensão da atuação dela em várias cidades do interior, e a presidência do Conselho, de forma muito atuante, já deliberou pelo encerramento das atividades. Então, não é isolado. Como a Liz muito bem disse, é muito importante que, a todo momento, sempre que for fazer matrícula em uma instituição de educação básica ou superior aqui em Goiás, consulte o Conselho. Pergunte qual que é a situação, se está credenciado. Por quê? Porque o credenciamento, ele tem uma duração, Liz. Quando o Conselho emite esse ato, que eu estou dizendo tanto aqui sobre ele, de uma autorização, de uma resolução para funcionar, ele emite que esse ato, essa escola vai ter autorização por 3 anos, por 4 anos. Então, findado esse prazo, não é porque ela teve uma autorização e um credenciamento que ela está credenciada para sempre. Não existe credenciamento vitalício, Etéreo, né? Não existe. Por quê? Porque a gente precisa monitorar continuamente a qualidade desses trabalhos. Então, vencida essa resolução, ele precisa novamente protocolar o processo. Então, é fato que quando essas denúncias chegam, cabe ao Conselho fazer tranquilamente a sua missão, que é essa de fiscalizar o sistema educativo do estado de Goiás, para que possamos garantir uma educação de qualidade, de referência para todos os nossos alunos. Muito bom. É bom a gente ficar por dentro dessas orientações, desses passos que a gente precisa fazer, principalmente na área da educação. Queria agradecer a sua participação aqui, todas essas orientações, e deixar aqui o espaço aberto no JBC para novas orientações a respeito do Conselho, das atividades do Conselho, porque a população precisa se aproximar também do Conselho, até para caminhar juntos, né? Construirmos um sistema de educação mais sólido ainda. Muito obrigada. Sou eu que agradeço e reitero o seu pedido para que a comunidade em geral procure o Conselho Estadual de Educação. Nós ficamos ali na sede, na Rua 3, ali no centro, perto do Teatro Goiânia. Temos as nossas redes sociais também. Procure-nos, consulte-nos, não somente os pais, os próprios alunos, mas também toda aquela pessoa que tem interesse em abrir as atividades educacionais aqui em Goiás. Muito obrigada e bom trabalho para toda a equipe. Muito obrigada.